ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, aquele que foi atacado por Gleisi Hoffmann e pelos petistas durante os 2 anos em que esteve à frente do Banco Central já no governo Lula, porque com o Banco Central independente, o que foi aprovado no governo Bolsonaro, sim, o novo governante assume, tendo que conviver com um indicado pelo ex-presidente para o Banco Central. Pois bem, Roberto Campos Neto deu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo nesse domingo, já encerrada a quarentena que é imposta a quem sai de um cargo como o de presidente do Banco Central, e ele fala ali coisas óbvias, mas que precisam ser ditas. Ele rebate as críticas do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que foi ele o responsável pela alta de juros. Está provado aí quase 6 meses, aliás, 6 meses da gestão do atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, indicado pelo petista Lula, e os juros seguem aumentando. É uma política de Banco Central independente quando a inflação está alta e precisa ter alguma forma de combater esse descalabro da economia. Aumenta-se os juros. Roberto Campos Neto fazia isso nos primeiros anos do governo Lula e Galípolo segue fazendo agora nessa segunda metade do governo Lula. Mas o mais importante da entrevista do Roberto Campos Neto à Folha de São Paulo é isso aqui, ó. Ele falando que o discurso do nós contra eles é ruim para todo mundo. Não é o que vai fazer o país crescer de forma estrutural. E aí ele diz, precisamos unir todo mundo, o empresário, o empregado, o governo. E por que ele tá falando isso? Porque o governo insiste na polarização, insiste no nós contra eles, que foi lançado lá no governo Lula 1. Lembra quando ele falava de empregados contra patrão, de ricos contra pobre, quem anda de avião e quem anda de ônibus? Era o tempo todo polarizando, o tempo todo criando intriga, destruiu famílias, destruiu amizades. Foi Lula quem fez isso. Depois no governo Dilma isso se acelerou e continua agora no governo Lula 3. Nós contra eles. É aquela máxima do Karl Marx. É sempre o empregado contra o patrão, o proletariado contra o empresário. É sempre colocando ricos contra pobres, só que não é ricos contra pobres. É o governo petista contra todo mundo. Nessa questão de aumento de imposto, essa narrativa mentirosa que o Boulos tentou propagar aí invadindo o banco para dizer que quer mais aumento, quer pagar mais imposto, porque são os ricos que vão pagar, não os pobres. Mentira! É mais uma forma de dizer pro pobre, você é idiota. A gente te engana e você paga mais imposto, mas a gente vai fingir que tá cobrando mais do rico. Os super ricos são os banqueiros que bancaram a campanha do Lula. Os super ricos são os Joesley e os Wesley Batista da vida. Então, não acredite no que o petismo está dizendo. Não acredite no que o Haddad está dizendo. Ouça Roberto Campos Neto, ouça os independentes, ouça o próprio Galípolo, o atual presidente do Banco Central, que foi indicado por Lula. O que ele está dizendo? Precisa aumentar a taxa de juros, senão a inflação descontrolada vai arruinar a vida do mais pobre. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo quando ele aumenta a taxa de juros. É Galípolo aumentando, não é Roberto Campos Neto. Então, muito bom que o ex-presidente do Banco Central, agora liberado da quarentena, tenha vindo a público para enfatizar o que já dizia antes. Inflação alta precisa ser combatido e no aspecto do Banco Central, o que se faz em termos de combate é aumentar juros. E chega do nós contra eles. Chega desse petismo nefasto que fica enganando os pobres e dizendo que os ricos têm que pagar mais imposto quando o próprio IOF vai aumentar o imposto do pobre, aquele que parcela as compras, que parcela no cartão de crédito. Ali tem IOF embutido, ali tem juros altos embutidos. E isso está acontecendo por causa do PT, não por causa de Roberto Campos Neto, nem de Galípolo, nem do Banco Central Independente. É o PT, quando gasta mais do que arrecada e aumenta imposto para tentar cobrir os roubos que ele próprio cria no governo, é que está fazendo com que o nosso dinheiro, o nosso salário valha menos.